Esse é o Eminência e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais essa polêmica aqui da terceira temporada do anime de One Punch Man, porque o pessoal tá simplesmente destruindo isso aqui na internet. E assim, pra quem não sabe, a terceira temporada de One Punch Man já foi anunciada faz um tempo e ela vai estrear agora, dia 12 de outubro, nessa temporada de outubro. Só que o que acontece? Eles soltaram recentemente um trailer, que é esse trailer aqui, e aí o pessoal ficou um tanto preocupado, né? Porque assim, o trailer, ó, vocês podem ver, eu tô passando aqui um pouco acelerado, ele não tem movimento quase nenhum. Ele parece uma apresentação de slide do PowerPoint, cara. E assim, é complicado porque a gente teve um outro trailer também um tempo atrás, que já foi meio que despertou o alerta do pessoal, porque o trailer não tinha muito movimento também. Pra quem não sabe, o One Punch Man, você provavelmente conhece o One Punch Man, acho que todo mundo que assiste anime conhece. É um anime que tem bastante cena de ação, né? Tem bastante luta. E aí, é complicado você fazer uma adaptação de um anime onde tem muita cena de luta, de ação, sem movimento, né? Por isso que eu acho que o pessoal tá ficando muito mais preocupado agora, porque geralmente, nessa altura do campeonato, eles já poderiam estar mostrando aqui muito mais coisas. E não estão mostrando nada, não mostraram uma única single fucking cena de ação. E tipo assim, isso é preocupante. O pessoal tá fazendo vídeo, tá pirando aí, reclamando. Aqui o Tibi colocou a comparação, que, pra vocês terem uma noção, o trailer de aquele anime, The Beginning After the End, que também foi um flop, que foi assim, tenebroso, que não tinha animação nenhuma. O trailer daquele anime tinha mais movimento que o trailer desse trailer de One Punch Man da terceira temporada. Ó. Vocês podem ver aqui, tô passando acelerado, mas dá pra perceber que apesar de ter sido bem fraquinho, teve mais fluidez. E assim, você pode estar pensando, mas isso não quer dizer nada, é só o trailer. Por que o pessoal tá preocupado com um trailer, com 2 trailers? Porque assim, essa aqui é a Anime Corner, eles fazem geralmente essas pesquisas aqui sobre qual que é o personagem mais favorito da temporada, qual que é o anime mais antecipado, né, esperado. E nessa pesquisa recente, One Punch Man, terceira temporada, é o anime de longe assim mais esperado, né, pelas pessoas. E o pessoal gosta muito de One Punch Man. Eu mesmo gosto de One Punch Man, eu achei muito legal a primeira temporada, achei sensacional. E o pessoal tava muito animado. E tanto que a primeira temporada, pra quem lembra, ela foi muito bem recebida e tipo assim, ela já é antiguinha, né, 2015, mas as notas elas são altas até hoje, ó, 8.3. É uma nota relativamente alta. Só que aí aconteceu o seguinte, na segunda temporada... um detalhe. Esse que é o detalhe, que é o detalhe que é o mais importante de tudo. Essa primeira temporada foi adaptada pelo estúdio Madhouse. E pra quem não sabe ou não lembra, nada mais nada menos que o estúdio que fez a adaptação de Frieren. E também fizeram a Kyorb. É um estúdio, assim, excepcional. Tem muitas obras e foram muito bem adaptadas. E eles fizeram essa primeira temporada de One Punch Man. Só que aí, eu não sei porquê, por algum motivo ou razão, circunstância que a gente desconhece, na segunda temporada, eles mudaram o estúdio. Colocaram a JC Staff. E a segunda temporada foi, assim, terrível em comparação à primeira. Tanto que a nota dela tá bem mais baixa aqui, 7.4. Só que o que eu não entendo, assim, cara... Quer dizer, eu até entendo, vamos falar sobre isso, vai. JC Staff é um estúdio competente, eles tiveram várias adaptações aqui interessantes. Eles já fizeram muita coisa, eu vou ir passando aqui pra vocês ir vendo, mas eles já fizeram muitas adaptações legais, que não foram, assim, perfeitas, excepcionais, mas não foram ruins, terríveis, foram adaptações legais, interessantes, coisas divertidas, coisas que as pessoas gostam até hoje. Então você percebe que o estúdio tem potencial. O estúdio teria potencial pra talvez fazer um anime de ação nível de One Punch Man? Aí eu não sei. Porque você percebe que a maioria das obras aqui que o estúdio já trabalhou são ou geralmente comédias românticas ou meio que uma açãozinha mais, sei lá. Tem aqui o Toaru Kagaku, né, no Railgun, que acho que tem bastante ação até. Tem aqui o Tsukimichi, né, que é um isekai que é bem legal, é bem feitinho essa adaptação também. Mas também tem isso aqui. Esse anime aqui é terrível.
É o Sete Lâminas, não é? É Majutsu, não lembro o nome dele, é. O reino das 7 Spellblades, né? Sei lá, é horrível. Sério, eu não sei se a história original é boa, porque eu nem fui atrás, mas a adaptação ficou uma das piores adaptações que eu já vi, eu acho. Mas enfim, o que aconteceu é que mantiveram o JC Staff pra terceira temporada. E aí, como se não bastasse, o diretor da terceira temporada veio aqui falar isso. O diretor veio falar isso, tá? Ninguém perguntou pra ele veio falar de graça. Eu estou determinado e esperançoso. Provavelmente não será tão bom quanto a primeira temporada. Mas o filme personifica a paixão e a engenhosidade dos criadores. Quero apoiar esses staffs que está melhorando o horário do trabalho e incentivando seus funcionários. Ou seja, o próprio diretor não tá lá tão esperançoso assim. E aí, é aquele negócio, né? A gente não pode... Eu não gosto de julgar uma obra antes mesmo dela ser lançada. Porque geralmente eu gosto de esperar. Eu falo, não, eu vou esperar, vou assistir. Mas assim, é complicado porque tudo tá dando a entender que não tem como isso aqui se dar certo. Porque beleza, JC Staff, segundo o diretor, eles estão fazendo um trabalho interessante. Estão dando tempo pros animadores, né? Pros funcionários. Estão tentando incentivar os funcionários. Cadê? E aqui... Essa daqui é a produtora, né? Vamos ler o que ela falou. Shinatsu Matsui, produtora, pediu desculpas no final do painel pela falta de revelações. Aqui teve um painel lá de One Punch Man que eles não revelaram nada, né? Quase nada. Eles deram a entender que vão guardar tudo para o evento do Japão em setembro. Assim como o Music Fan, tá. Mas não mostraram nada. Então, o pessoal tá... A própria staff tá dando a entender que o negócio tá complicado, entende? E o diretor é esse aqui. E assim, ele não tem tanta experiência assim. Se você parar pra ver aqui, ó, nas obras que ele já trabalhou, ele não tem tanta experiência diretamente como diretor. Ele já trabalhou bastante com storyboard, com obras legais como Dr. Stone, Tony Kakukao e Psyche. Ou seja, ele sabe... Opa, tem uns animes aqui que não pode mostrar. Ele já trabalha... Ele tem uma certa experiência com certas coisas, mas você percebe que ele não tem experiência como diretor propriamente dito, né? Ou seja, jogar a terceira temporada de One Punch Man com um cara que não é tão experiente. Eu não tô falando que ele é ruim, tá? Eu não tô tentando jogar o trabalho dele de forma negativa. Mas eu tô dizendo que tá as informações que a gente tem aqui. Ele não tem muita experiência como diretor. O último anime que ele dirigiu foi esse aqui, que é um anime de comédia romântica, aqueles de POV, sabe? Que é a primeira pessoa, que eu acho bem... Assim, eu não curto tanto. E não teve uma avaliação tão boa. E não tem nada perto do nível de One Punch Man. Que assim, One Punch Man é uma obra gigantesca, colossal, que tem o nome tem um peso gigantesco pro mundo dos animes, dos mangás. E que, na minha opinião, deveria estar na mão de pessoas experientes. E não menosprezando o trabalho desse diretor, tá? Ele pode ser muito bom em algumas coisas. Mas, na minha opinião, uma obra do tamanho de One Punch Man deveria estar na mão de, sei lá, um estúdio do nível do Madhouse. Com o diretor do porte de Madhouse. Por exemplo, a primeira temporada, quem foi o diretor aqui? Aqui, Shingo Natsumi. Você vê que é um cara que, pô... Ele tem, assim, menos obras no currículo, mas... Ele já foi aqui, ele já se provou em várias coisas. Ou seja, você percebe que ele fez o que ele deveria fazer. Ele se provou. Por que mudaram a equipe? Eu não sei. Sinceramente, se você souber, coloca aí nos comentários. Eu fiquei curioso, queria mesmo saber também. Mas assim, pra não dizer que tudo é trágico, né? Um ponto que o pessoal tá elogiando bastante é isso aqui. É o design, né? Como é que ele chamou aqui? A foto de ação no trailer de final dessa temporada é bastante preocupante. Mas coisa que elogia é a mudança de Oshio Okuchi para Yukino na direção de fotografia. A direção de fotografia, a composição está mais atraente com o design de cores de Mayumi Tanahashi. Só que é aquele negócio, né? A equipe em si é composta por várias pessoas. E obviamente vão ter pessoas melhores capacitadas, melhores no que elas fazem, e pessoas não tão assim. Você vê que essa parte aqui da produção, da fotografia, do design de cores, tá legal. Eu gostei bastante disso aqui. Como a gente viu aqui no trailer, tem assim... tá bonito. As cenas em si estão bonitas. Sabe? Você vê a arte tá muito bonita. A composição tá muito bonita. Mas o problema é a animação, porque a gente tá falando de um anime que foca na ação.
É um anime que tem muita luta, que precisaria ter esse aspecto de fluidez. Então, por um lado, eu não gosto de julgar só por um ponto de vista, mas por outro, é complicado a gente não colocar um peso maior na animação no anime do porte de One Punch Man. E assim, é preocupante mesmo, o pessoal já falou, tá preocupado que o anime já derreteu e tá comparando aí com coisas ruins e é complicado, cara. Eu sinceramente acho que uma obra do tamanho do One Punch Man deveria mesmo estar na mão de um estúdio talvez mais competente. Não tô dizendo que a JC Staff é incompetente, mas com mais experiência talvez em obras do nível de One Punch Man. E assim, ainda existe uma chance de lançar a terceira temporada e todo mundo calar a boca, se surpreender e realmente tá muito bom. Existe essa possibilidade. É muito pequena, mas a gente não pode descartar, né? Só que o problema é que é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não gosto de desanimador, mas infelizmente tudo tá dando a entender que não vai ser o caso, que infelizmente a terceira temporada vai seguir o mesmo rumo da segunda. E é complicado, porque o One Punch Man tem muitos fãs aqui, ó. Você vê esse cara que postou isso? É uma página dedicada a One Piece. One Piece não, o One Punch Man. One Pick Man. É o JC Staff Believer. Ou seja, ele acredita, tem gente que acredita no JC Staff. Porque assim, a segunda temporada, apesar dos problemas, ela não é terrível, sabe? Ela tem coisas legais lá. Querendo ou não deixa de ser One Punch Man. Mas é complicado, porque é que nem eu falei. O tamanho de One Punch Man, essa obra merecia mais. E cai naquele limbo complicado, né? De obras que os fãs, assim, não dá pra gente escolher, né? Você é fã de uma obra, às vezes a sua obra cai na mão de um estúdio primoroso, como o Madhouse, e nem Frieren. O anime de Frieren é super básico. Eu não sei se vocês já pegaram pra ler, mas a história original de Frieren é um mangá super básico, sabe? E o Madhouse, ele fez um trabalho assim ele potencializou a história de uma forma que conseguiu fazer Frieren o que é hoje. Eu não tô dizendo que o mangá de Frieren é ruim, de forma alguma, é muito bom. Só que eu digo que ele é simples, ele não tem assim, como posso dizer isso sem soar ofensivo? Não é um mangá que você percebe que assim, é perfeito, magnífico em todos os aspectos. Ele é básico, ele faz o básico bem feito. E aí eles conseguiram, a adaptação do Madhouse conseguiu elevar isso. E é isso que é o interessante, isso que é o bom de uma adaptação. É você conseguir transformar uma obra, conseguir fazer com que ela evolua, assim, ultrapasse o nível de potencial dela. E o One Punch Man é uma obra que tem muito potencial. Ele é muito bem feito, muito bem escrito, é uma história que é interessante, tem uns personagens cativantes, legais. E eu acho que merecia. É como muitas obras por aí que ou não tem adaptação, ou tem uma adaptação bem conturbada. Acho que um dos maiores exemplos disso é Berserk, né? Que teve várias adaptações, mas acho que nenhuma delas acertou, né? O tom. E tem várias obras que não tem até hoje. Por exemplo, uma das minhas favoritas, que é Alice in Borderland, não tem adaptação em anime até hoje. Tem lá um OVAzinho de 3 episódios. E decidiram fazer uma série daquela empresa lá que eu não falo o nome. E eu fico frustrado com isso também. E por isso eu me coloco no lugar de quem é fã de One Punch Man. Eu sei que é frustrante, é complicado. Mas infelizmente acontece esse tipo de coisa nesse mundo, né? Às vezes uma obra que merecia muito tá na mão de um estúdio primoroso, acaba caindo na mão de um estúdio que não tem tanto potencial assim. E por outro lado, uma obra que antes poucas pessoas conheciam ou valorizavam, como o Frieren, cai na mão de um estúdio que consegue fazer um trabalho excepcional e transforma simplesmente num anime mais bem avaliado de todos, né? E é complicado, eu entendo, eu me solidarizo aí com os fãs de One Punch Man, mas ainda dá pra ter esperança. Vamos acreditar aqui, igual o nosso amigo aqui, o One Pick Man, o JC Staff Believer, vamos confiar. Quem sabe, né? A gente é surpreendido, vamos ver. Então, diga aí o que vocês acharam, se vocês também estão frustrados, se vocês estão animados. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.